Eu gostaria de ler com os irmãos e irmãs, 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 a 8. Será o texto base da meditação dessa manhã. 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 8. Todos acharam? Podemos ler? Eu estou lendo na Almeida 21, uma tradução um pouco mais contemporânea, os irmãos e irmãs acompanhem em silêncio. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque em primeiro vos entreguei o que também recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos, apareceu também a mim como a um nascido fora do tempo certo. Irmãos e irmãs, para mim é um privilégio estar com vocês aqui esta manhã. Queria agradecer o convite do pastor Tiago para ter esse tempo de comunhão e partilha da palavra com vocês. Há pouco eu dizia da necessidade de Deus levantar escritores aqui em Portugal, mas o irmão Tiago é alguém que tem sido dotado por Deus dessa habilidade de comunicar pela palavra escrita as verdades da fé cristã. Inclusive, os livros dele estão indo para o Brasil. Então, a editora onde eu sirvo tem o privilégio, vai lançar agora para os próximos meses, os 6 sermões sobre a preguiça. Espero que ajude bastante alguns brasileiros. E mais adiante, Fé na Cidade. Eu fui voto vencido. Eu queria que o Fé na Cidade fosse lançado primeiro, mas o Fé na Cidade vai ser lançado também em língua portuguesa. Privilégio de Edições Vida Nova, que começou aqui em Portugal, em Leiria, década de 60. O pastor Russell Shedd começou a Edições Vida Nova aqui, depois ele foi para o Brasil. Já tem mais de 50 anos essa editora servindo o povo de fala portuguesa. Eu gostaria de meditar com vocês em 1 Coríntios 15, versos 1 a 8. E antes de considerar o texto propriamente dito, eu queria destacar alguns pontos aqui. E que são pontos que ajudam a gente a entender a passagem bíblica. Pensando em 1 Coríntios e 2 Coríntios, você deve conhecer esses dois textos bíblicos. Você lembra que são das epístolas onde Paulo lida com mais problemas em todo o Novo Testamento. Há epístolas que são totalmente doutrinárias, como Romanos, Efésios. Há epístolas mais densas, como Gálatas. Um pai da igreja dizia que conseguia escutar os trovões e raios enquanto lia o livro de Gálatas, a epístola de Gálatas. Filipenses é uma carta encantadora. Paulo tem muitos elogios para aquela igreja ali em Filipos, mas a igreja em Corinto ela tinha algumas peculiaridades. Um ponto importante aqui é que na época de Paulo, a cidade de Corinto era a grande cidade da Grécia. Não mais Atenas, não mais Delfos, não mais Esparta. Essa cidade, que era uma potência econômica, próxima de um porto, era a grande cidade da Grécia. E o que se nota nas duas epístolas é que essa igreja em Corinto, ela era pressionada pela cultura ao seu redor. Nós temos aqui uma cidade cosmopolita, uma cidade rica. Os eruditos entendem que a igreja em Corinto talvez fosse a única igreja de fato rica no Novo Testamento, e essa igreja tem que comunicar a fé nesse ambiente. Um ambiente cheio de cultos a deuses do panteão grego, um ambiente altamente sensualizado, um ambiente fraturado, com divisões, e todos esses problemas vindo para dentro da igreja. Se você lembra aí da estrutura de 1 Coríntios, dessa epístola, você lembra que Paulo, antes de chegar a 1 Coríntios 15, que é a passagem que vamos tratar hoje, ele já está lidando com problemas morais, problemas éticos, problemas culturais, problemas eclesiásticos. A igreja era toda dividida. Havia aqueles que diziam que eram de Jesus, outros de Pedro, outros de Apolo. Essa igreja falava tanto de dons espirituais, mas tolerava um caso de incesto dentro daquela própria comunidade. Os membros mais ricos não tinham problema de fechar negócios
no fundo dos templos para comer carne, sobras das carnes que foram sacrificadas aos ídolos no templo. Essas tensões estão presentes nessa igreja, e Paulo está tentando lidar com essas tensões naquela igreja. Só que 1 Coríntios 15 destoa de todos os problemas elencados até então. Problemas ligados ao casamento, celibato, se o esposo ou a esposa cristã deve se desligar do esposo ou da esposa não cristão, quem influencia quem nesse ambiente. Todos esses problemas ligados à ética, ligados à estrutura da igreja. E agora Paulo muda totalmente o foco e passa a tratar da ressurreição do corpo. E aqui é muito importante entender o pano de fundo de 1 Coríntios 15. Nós temos uma cidade rica, nós temos uma cidade opulenta, um centro comercial da Grécia, da Ásia, do mundo antigo. Nós temos essa igreja inserida naquele lugar. E uma das questões que você deve lembrar é que os gregos não gostavam da carne, do corpo e da matéria. Como pregar o evangelho nesse contexto? Você lembra que em Atos 17, Paulo tem que pregar em Atenas. Atenas ainda era um lugar de respeito, cidade de respeito, mas não tinha mais o destaque que teve no passado, 400 anos antes. As pessoas que estavam em Atenas estavam ali por causa do passado dela, mas não por alguma importância que aquela cidade agora tivesse na província romana da Acaia. Mas quando Paulo se levanta para pregar naquela cidade, diante do Areópago, a pedra onde os juízes se reuniam para legislar na cidade de Atenas, ele enfatiza a ressurreição de Cristo. Ele lembra que nosso Salvador, ao terceiro dia, ele levantou dentre os mortos corporalmente. E o sermão acabou ali. Os gregos ficaram escandalizados com isso. O que parece, irmãos e irmãs, é que os crentes em Corinto queriam ganhar os moradores da sua cidade para Jesus. Eles queriam atrair aquelas pessoas para o Evangelho. Mas, e aqui reside o perigo, aquelas pessoas estavam tentando adaptar a mensagem cristã à cidade onde elas viviam. E aí Paulo escreve um capítulo longo, um dos maiores capítulos da Bíblia, para vindicar o fato que Jesus ressuscitou corporalmente e mostrar a centralidade da ressurreição de Jesus para a fé daqueles crentes em Corinto, para a nossa fé hoje também. Vamos olhar a passagem bíblica. Eu quero, na verdade, tratar dos 4 primeiros versos, e os versos últimos, 5º ao 8º, eu vou só citar de passagem, apesar de eles terem sua importância no pensamento do apóstolo. Nota que Paulo começa tratando aqueles crentes em Corinto como irmãos. Isso é importante para nós aqui. Paulo, ele está lidando com um problema sério, isto é, pessoas que se dizem cristãs estão mudando o ensino a respeito da ressurreição do corpo, a respeito da ressurreição de nosso Salvador, mas Paulo dá a eles o benefício da dúvida. Paulo não trata essas pessoas como hereges. Em outros contextos, por exemplo, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, quando Paulo tem que lidar com pessoas que, fora do círculo eclesiástico, estão negando a ressurreição do corpo, ele trata aquelas pessoas como pessoas que falam demais, pessoas que creem, na verdade, em mitos, pessoas que não devem receber crédito. Mas aqui Paulo dá um benefício da dúvida para aqueles crentes. Há uma boa intenção, ainda que eles estejam mudando a mensagem da fé. Eles querem ganhar os crentes em Corinto. Eles querem atrair as pessoas em Corinto para a fé cristã, ainda que ao custo da mudança de uma doutrina capital para a fé cristã. Mas Paulo trata aquelas pessoas como irmãos. Paulo quer convencê-los. Paulo quer trazer eles de volta para o redil, para o círculo da fé. Paulo quer que aquelas pessoas voltem a confessar Jesus como Jesus lhes foi anunciado, lhes foi pregado. E aqui a gente tem um ponto importante para destacar, que quando a gente debate com cristãos, a gente tem que debater com irmãos da fé, a gente tem que pressupor que nós estamos debatendo com irmãos da fé. A gente não trata cristãos como inimigos. A gente não desumaniza aquelas pessoas com as quais a gente está debatendo a respeito da fé para tentar esmagá-los e fazer triunfar o nosso argumento, a nossa causa. Se nós estamos lidando com cristãos, nós os tratamos como irmãos. Então, Paulo aqui lembra que em nossos debates, dentro do nosso meio, eles devem ser temperados com doçura, com suavidade. Irmãos. E aí ele, com muita caridade, ele continua.
lembro-vos do evangelho que vos anunciei. A palavra evangelho eu vou destacar nos versos 3 e 4, mas o ponto aqui é que Paulo chama aqueles crentes em Corinto a trazer à memória a mensagem que ele proclamou naquela cidade. O que Paulo lembra aqui é que aquelas pessoas, para serem tratadas como irmãs ou serem reconhecidas como irmãs, elas têm que trazer à memória a mensagem que foi dada a eles. Por ora, a palavra evangelho aqui é boa nova, boa notícia. O que Paulo quer destacar é que aqueles crentes em Corinto, última palavra da epístola, ele está terminando a epístola, eles têm que trazer à memória, mais do que padrão de comportamento, postura, vida no casamento, dons espirituais, amor, etc. e tal, eles têm que trazer à memória o que lhes foi anunciado, isto é, boa nova, boa notícia. A palavra recebestes aí é importante. Paulo anunciou, ele proclamou essa boa notícia, essa boa nova, e os crentes em Corinto receberam essa boa nova, essa boa notícia. A ideia aqui é que aqueles crentes estenderam as mãos para receber essa mensagem que vem do alto. O que Paulo lembra aqui é que se os crentes em Corinto receberam esse evangelho, essa mensagem que Paulo anunciou a eles, eles não têm o direito de modificá-la. O evangelho é matéria de revelação. Pregadores, apóstolos, evangelistas trouxeram essa mensagem revelatória para a gente. Esse evangelho, essa boa notícia. Nós passivamente recebemos essa boa notícia, essa boa nova. A gente não tem o direito de modificá-la. É isso que Paulo está lembrando os crentes em Corinto. Eles receberam uma atitude passiva. Eles simplesmente estenderam as mãos. Eu não sei se vocês têm trabalho social aqui. No Brasil é comum algumas igrejas fazerem trabalhos sociais, por exemplo, se reunirem de noite e irem a lugares onde pessoas, mendigos estão vivendo, e eles vão oferecer mantas, um prato de sopa, um prato de comida, algum tipo de roupa mais pesada para o inverno. Aqueles mendigos, eles recebem a roupa que é dada, eles recebem um alimento que é ofertado. Não há mérito nenhum do mendigo em estender mãos para receber aquilo que é dado. O mérito está em quem concede, em quem dá. E o mendigo, ele não vai dizer, não gostei dessa sopa, esse casaco não está legal. Ele recebe e veste, porque aquele casaco vai abrigar ele do frio, aquela sopa vai alimentar ele num momento de fome, de necessidade. A mesma coisa se dá com os crentes em Corinto e conosco. O evangelho foi anunciado para nós. A mensagem, a boa nova de Deus em Cristo foi dada a nós. Nós recebemos. Nós estendemos as mãos para recebê-las. A gente não tem o direito de modificá-las. Os crentes em Corinto não têm o direito de modificar essa boa nova, essa boa notícia. E Paulo chama esses crentes em Corinto de irmãos, porque ele entende que eles ainda estão firmes nessa boa nova. Ele chama a atenção deles para essa boa notícia, para essa boa nova que foi comunicada aos crentes em Corinto. Os crentes são crentes porque receberam essa boa nova, e Paulo entende que eles estão firmes. Só que aí no verso 2, Paulo introduz uma nova nota. Ele vai lembrar que é pelo evangelho que a gente é salvo. Irmãos e irmãs, nós não chegamos à fé, nós não recebemos algo num vácuo. Nós chegamos à fé, nós somos conectados com Deus, nós entramos numa relação correta com o Altíssimo, porque uma mensagem veio a nós. Uma mensagem que veio do alto, uma mensagem que não é fabricada pela inteligência, pela perspicácia humana. Uma mensagem que vem de Deus para nós. É por meio dessa mensagem que nós somos salvos. Fala-se muito de Jesus hoje, pelo menos em alguns círculos. Jesus é oferecido como um professor, Jesus oferecido como tipo de guru, Jesus oferecido como um curandeiro entre os neopentecostais, um tipo de mágico que pode fazer a gente ser curado imediatamente ou ascender socialmente em 2 tempos. Mas quem é Jesus que nos conecta de fato com Deus? Quem é Jesus que nos é dado no Evangelho, que nos salva? A gente vai ver isso nos versos 3 e 4, mas o ponto importante aqui, que a gente tem que destacar no verso 2, é que nós somos salvos por meio do Evangelho.
Ninguém chega a ter uma relação correta com Deus. Ninguém chega a ter paz com Deus, ter uma relação de amizade com Deus. Ninguém chega a ter segurança da vida eterna nesse lado da existência, se não for por meio do Evangelho. O Evangelho é a nossa necessidade. Essa boa nova, essa boa notícia que já vamos considerar, é ela que nos leva a sermos salvos. Só que aí Paulo introduz uma nota aqui de cuidado. Se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós. Não quero complicar a nossa meditação aqui de manhã, mas os teólogos falam de 3 tempos de salvação. Geralmente nós pensamos, nós somos salvos, passado. Mas nós somos salvos quando respondemos à pregação com fé, com arrependimento. Nós estamos sendo salvos na medida que Deus nos sustenta, e nós seremos salvos. Paulo usa essa ideia de futuro em Romanos capítulo 5. Nós ainda aguardamos a salvação vindoura. O ponto aqui é, ninguém deve ter ilusões aqui, de que uma vez tendo abraçado esse evangelho, mudou no processo, tentou adaptá-lo, tentou torná-lo mais palatável, mais simpático às pessoas, de permanecer sendo salvo. Aqueles que serão salvos no futuro são aqueles que receberam o Evangelho, como Paulo diz, tal como nos foi anunciado, aqueles que perseveram no Evangelho no tempo presente e aqueles que esperam no poder do Evangelho para o mundo vindouro quando virá a vida eterna. Então, um homem ou mulher que no passado tem abraçado o Evangelho e por alguma circunstância tenha mudado essa mensagem, abandonado essa mensagem, rejeitado essa mensagem, mesmo que ela tenha tido uma experiência dramática no passado, essa pessoa não pode ser acalentada ou não pode sugerir que essa pessoa de fato seja salva. Aqueles que são de fato salvos perseveram nessa mensagem, eles não negociam essa mensagem, eles não abrem mão dessa mensagem, porque é por meio dessa mensagem, o Evangelho, a boa nova, a boa notícia, é que nós somos salvos. Então a gente tem que reter com firmeza o Evangelho. A pressão sobre nós, tanto em Portugal como no Brasil, é tentar tornar a mensagem do Evangelho simpática às pessoas. E antecipando o que a gente vai ver no verso 3 e 4, se você começa a notar a pregação de algumas pessoas, você vai notar que não há mais cruz, não há mais dor, não há mais sacrifício, não há mais ressurreição do corpo, não há mais vida eterna. Tudo é tratado para aqui e agora. Tudo se refere aqui e agora. Curas, sinais, prodígios, algum tipo de intervenção miraculosa, tudo isso pode acontecer. Mas uma pessoa pode ir para o inferno tendo sido curada pelo próprio Deus. Uma pessoa pode ir para o inferno tendo recebido alguma graça da parte de Deus. O fato de ter recebido um donativo da parte de Deus, não quer dizer que essa pessoa seja salva ou esteja sendo salva. Se isso choca você, se escandaliza você, lembra do povo do deserto. Nenhuma geração viu tantos milagres como aquele povo que saiu do Egito. Eles viram 10 pragas, Yahvé esmagando cada uma das divindades do Egito, Yahvé abrindo o Mar Vermelho, aquelas pessoas atravessando o Mar Vermelho a seco. Tudo bem, onde as pessoas morreram? Morreram fora da terra da promessa. Josué, Caleb, os filhos deles entraram na terra da promessa. Aquelas pessoas ficaram pelo caminho. Provar sinais, provar prodígios, isso é importante, mas isso não coloca uma pessoa, não torna a pessoa salva. O que nos dá a certeza de salvação é que nós perseveramos na mensagem que foi entregue para nós, nós retemos com firmeza essa mensagem do Evangelho, a não ser que tenhais crido inutilmente. Mais adiante, Paulo vai dizer mais ou menos o seguinte: se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, vamos comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer. Meus amigos, irmãos, irmãs, qual a nossa motivação para a gente levantar da cama dia após dia? O mundo é mau, o mundo é perigoso. O Brasil é mais perigoso que Portugal, mas isso é problema meu, não de vocês. Mas nós vivemos um mundo mau, um mundo de incertezas. As pessoas na Europa não sabem o futuro. Vindo de imigrantes, políticos fracos, a igreja sendo eclipsada, Inglaterra, Escócia, Holanda, Suíça, Alemanha, lugares que eram centrais para a fé cristã, a igreja sendo empurrada para a periferia.
Qual a nossa motivação para dia a dia nós levantarmos da cama, beijarmos a esposa, ou beijar marido, cuidar dos filhos, ir para o trabalho, estudar, pensar no futuro? Qual a nossa motivação? Nossa motivação é o Evangelho. O Evangelho que levanta a gente dia a dia. O Evangelho que ajuda a gente a ter vida digna dia a dia. Agora, quem abre mão do Evangelho corre o risco de ter crido inutilmente. Vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer. Não tem futuro nenhum para a gente. A única vida que a gente tem é essa vida aqui. Nós somos, então, como Paulo vai dizer ainda nessa passagem, os mais miseráveis entre os homens. Se Cristo não ressuscitou de fato, se não se mantém firmes, as pessoas não se mantêm firmes no Evangelho. Aí, versos 3 e 4, Paulo conceitua o Evangelho. Antes de ele tratar do Evangelho, na metade do verso 3, ele tem uma frase que já apareceu no capítulo 11, verso 23. A frase é bem parecida. Ele diz: porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Se vocês participam da ceia regularmente, essa é uma frase que, no contexto de 1 Coríntios 11, é citada na ceia regularmente. Lembra, Paulo está tratando esses crentes em Corinto como irmãos, ainda que eles, para tentar ganhar cidadãos da cidade, estejam modificando um pouco a mensagem cristã, tentando suavizar a doutrina da ressurreição do corpo. Paulo lembra que eles têm que ficar firmes nessa boa nova, nessa boa notícia que foi anunciada a eles, que eles receberam. Eles têm que reter com firmeza essa mensagem. Por quê? Porque Paulo entregou a eles exatamente o que ele recebeu. A imagem aqui, também em 1 Coríntios 11, é da corrida do bastão. A gente está falando de Olimpíadas. Você lembra, corrida de revezamento? A equipe tem que passar o bastão com integridade para quem vai continuar a corrida. Mesmo a equipe veloz, se derrubar o bastão, ela está desclassificada. O bastão não pode cair sob hipótese nenhuma. O que Paulo lembra aqui é que ele, como apóstolo, não é alguém que está inventando novidade. Ele requer que os crentes em Corinto permaneçam firmes nesse evangelho, nessa boa notícia, nessa boa nova, porque ele entregou aos crentes em Corinto, e eles receberam essa boa nova. Ele entregou algo que ele recebeu. E quando a gente vai para Gálatas capítulo 1, capítulo 2, a gente aprende que o evangelho que Paulo prega aos estrangeiros, aqueles fora do contexto de Israel, fora do contexto da aliança, foi dado pelo próprio Cristo no deserto. Ele vai lembrar que não foi carne e sangue que o instruiu, mas o próprio Jesus o instruiu no evangelho. Então, Paulo está lembrando aqui que a mensagem que ele deu aos coríntios, que ele ensinou aos coríntios, foi exatamente o que ele recebeu do Altíssimo. Ele não levou nada novo aos crentes em Corinto. Antes, ele ensinou aos crentes em Corinto o que a gente chama de evangelho, boa nova, boa notícia, que ele recebeu do alto. E aí vem a definição do evangelho aqui. Antes, o que os coríntios estavam fazendo que era tão escandaloso para Paulo? Lembra que em Atos 17, quando Paulo fala da ressurreição do corpo, de que Cristo ressuscitou corporalmente, o discurso de Paulo é interrompido. Os estoicos e epicureus não conseguem ir além do que Paulo diz a respeito de Jesus. Ele morreu, ele foi sepultado e ressuscitou do corpo. Porque os gregos não gostavam da matéria. Para eles, o corpo era uma prisão, era uma forma de reter a alma na sua progressão para cima. O corpo era algo para ser desprezado ou ignorado. Nesse contexto, falar da ressurreição do corpo é escandaloso. Nós temos aqui uma igreja, uma cidade cosmopolita, uma igreja, uma cidade rica. Eles entendem que eles têm que ganhar aquelas pessoas para Jesus, para o Evangelho. Só que o que elas estão provavelmente, muito provavelmente fazendo? Cristo ressuscitou no corpo. Ok, nós cremos nisso. Mas essa ressurreição não é corporal. Os comentaristas sugerem que os crentes em Corinto estavam ensinando que a mensagem de Jesus permaneceu vivo após a sua morte. Ou se não, que Cristo volta como um tipo de fantasma, um tipo de espírito desencarnado depois da sua morte. Isso, para os crentes em Corinto, era o dogma da ressurreição. Paulo vai dizer, de jeito nenhum, isso está errado.
Se vocês estão estudando isso, vocês não estão retendo a mensagem que eu preguei a vocês, que é o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, segundo a Escritura. Isso precisamente é o Evangelho. Tudo mais é meio para receber o Evangelho, a fé no Evangelho. A fé é a forma como nós recebemos o Evangelho. Arrependimento não é Evangelho. Arrependimento é a tristeza pelos meus pecados, meu quebrantamento pessoal, como preparação para colocar fé no Evangelho, que é Cristo morto pelos nossos pecados, segundo a Escritura, sepultado e ressurreto dentre os mortos, segundo a Escritura. A justificação no Evangelho, ele é um benefício que vem de Jesus Cristo, que é o Evangelho. A união mística com Jesus não é Evangelho, é um benefício que vem do Evangelho. Teologia sistemática não é Evangelho, é uma elaboração a partir do Evangelho, é uma meditação no Evangelho. Irmãos e irmãs, o Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, também em cumprimento das Escrituras. Isso é Evangelho. Essa é toda a tradição que Paulo ensinou aos crentes em Corinto. Agora a gente começa a ler a passagem toda, ele lembra a eles do Evangelho, que é Cristo morto pelos nossos pecados, sepultado, ressurreto dentre os mortos, de acordo com o ensino da Sagrada Escritura, e Paulo requer que aqueles crentes em Corinto permaneçam firmes nessa mensagem. Paulo lembra a eles aqui que se eles querem ser irmãos de fato, eles não podem mudar uma única vírgula dessa mensagem, que é absolutamente capital e central para a fé cristã. Um pregador pentecostal ou neopentecostal, mesmo um pregador da igreja histórica, ele pode falar de Jesus. Mas se ele fala de Jesus como um professor, como um curador ou algo do gênero, mas ele não fala de Jesus como aquele que morreu pelos nossos pecados, foi de fato sepultado e ressuscitou dentre os mortos, ele não está pregando o Evangelho, não está oferecendo boa nova, boa notícia para a sua comunidade. Isso aqui é o Evangelho. Se você conhece o Credo dos Apóstolos, talvez o melhor resumo daquilo que é mais importante para a fé cristã, você consegue ouvir o eco do credo nessa passagem. O credo vem da Bíblia. O credo é um resumo daquilo que é mais importante da Bíblia. E se você lembra da parte central do credo, que é dedicada a Jesus Cristo, você tem aqui: Cristo foi morto pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos por partes aí. Primeiro, Paulo fala que Cristo morreu pelos nossos pecados. O que Paulo começa a destacar para nós aqui é a verdade belíssima de que na cruz houve uma troca louca, uma troca que não dá para colocar em palavras. O justo morreu pelos injustos. Aquele que não tinha pecado morreu por pecadores. Cristo morreu pelos meus pecados, no meu lugar e em meu favor. Do outro lado, quando eu recebo essa boa nova, essa boa notícia, a misericórdia, a santidade de Cristo é colocada em nossa conta. Nós somos contados agora como homens e mulheres justos. Uma troca que a gente não tem nem como colocar em palavras. Então, Paulo destaca aqui que um primeiro aspecto vital para a mensagem cristã, para o Evangelho, é que Cristo morreu pelos nossos pecados e morreu segundo as Escrituras. Que Escrituras Paulo tem em mente aqui? Ele tem em mente o Antigo Testamento. Ele está fazendo referência aqui ao Antigo Testamento. O que ele quer destacar é que essa morte de Cristo pelos nossos pecados, ela aconteceu em cumprimento da palavra do Antigo Testamento. E aqui você pode trazer à memória Salmo 22, Isaías 53, Gênesis capítulo 3, versos 15 em diante. O Antigo Testamento inteiro, ele aponta para o fato de que haverá um servo sofredor que morrerá pelo seu povo, que se entregará pelo seu povo, sangue será derramado do inocente para que pecadores, transgressores vão ser reconciliados com Deus. Só que o texto diz, ele foi sepultado. A ideia aqui é que o nosso Salvador morreu de fato. Ele foi pendurado no madeiro, ele foi colocado diante de nós num sacrifício sangrento, mas ele foi retirado do madeiro e foi colocado numa tumba. A tumba foi cerrada. O nosso Salvador provou os terrores da morte.
Ele de fato morreu. Os inimigos da fé, final do primeiro século, começo do segundo século, diziam que quem morreu na cruz não foi Deus, que quando Cristo clama, Deus meu, por que me desamparaste, o Espírito de Deus abandonou. Outros iam dizer que Cristo, na verdade, desmaiou no Calvário, e quando foi colocado na tumba, ele voltou, tomou um choque ali, voltou à vida, ele não morreu de fato. Mas o que é escandaloso para nós é que o Deus homem prova os terrores da morte. Ele foi colocado na sepultura, aquela sepultura foi lacrada, uma guarda foi colocada sobre aquela sepultura. Deus nos comprou com seu próprio sangue. Deus entregou sua própria vida no Filho, no lugar de pecadores. Cristo morreu de fato. Só que aí a passagem termina dizendo que ele ressuscitou ao terceiro dia. Para o grego isso é um escândalo. O ponto aqui é, se nós estivéssemos diante daquela tumba, mais ou menos 33 depois de Cristo, com uma dessas filmadoras, nossa filmadora captaria anjos descendo do céu, soldados romanos abandonando escudo, lança, espada e correndo desesperados, apavorados, todas as direções, aqueles anjos rolando a pedra, e o nosso Salvador de pé, redivivo, voltando à vida, e voltando à vida no corpo. Há um quadro que eu acho muito bonito, de Caravaggio, que é Tomé tocando as feridas de Jesus. Os apóstolos tocaram em Cristo. Tomé colocou a mão nas feridas de Jesus. A gente olha Tomé com um pouco de desconfiança, mas a gente tem que lembrar que Tomé profere uma das declarações de fé mais bonitas da Bíblia. Ele se coloca diante de Jesus e diz: Deus meu e Senhor meu. Para um israelita que sempre adorou o Deus invisível, ele agora se coloca diante de nosso Salvador e reconhece que nosso Salvador é Deus e o Senhor do Antigo Testamento, aquele que domina todo o cosmos. Os discípulos comeram com Jesus. Jesus partilhou pão e peixe e vinho com os seus discípulos e apóstolos depois da ressurreição. O nosso Salvador voltou à vida corporalmente. Um corpo transformado, sim, mas um corpo que lembrava o que ele era no passado. Mas agora um corpo com toda a sua potencialidade, um corpo redimido, restaurado, renovado por obra do Espírito Santo. E esse Cristo ressuscitado, ele abre o caminho para nós. Então, num aspecto muito sério, o Evangelho lembra que essa vida aqui não é o fim, ela é o começo de uma nova vida. Nós estamos na maratona, nós aguardamos novos céus e nova terra. Ou colocando de outro lado, essa vida para nós aqui não é um hotel, que a gente reclama do serviço. Essa vida aqui é o nosso campo de batalha e nós esperamos descanso. Aquele que ressuscitou abriu o caminho para nós. Ele irrompeu por entre a morte, ele matou a morte da sua morte. E como ele abriu o caminho para nós, assim seremos nós também. Haverá um tempo, então, que nós teremos um grande churrasco diante de nós, bastante vinho português, bastante fruta, bastante brincadeira e riso, Abraão, Isaac, Jacó junto conosco e Yahvé celebrando um banquete eterno diante da gente. Em 1 Coríntios 11, Paulo lembra que nós celebramos a ceia até que Cristo venha. A ideia ali é que a ceia, o partir do pão e do cálice que nós experimentamos nessa vida, uma vez por mês em nossas igrejas, é uma antecipação de um grande banquete que teremos no último dia. E um banquete real. Nesse sentido, então, os novos céus e nova terra não são apenas um estado, são um lugar de vida, um lugar de riso, um lugar de brincadeira, um lugar de comida e bebida, um lugar de memórias lavadas, um lugar de memórias santificadas. Então, para nós crentes, a morte não é a última palavra. A gente vai ter que atravessar o rio, e não é brincadeira atravessar aquele último rio. A gente lembra sempre do peregrino, John Bunyan, quando o peregrino tem que atravessar o último rio. O último rio pode ser assustador para nós, mas nós cristãos temos uma esperança. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou dentre os mortos, segundo a Escritura. E Paulo vai gastar todo o restante do capítulo lembrando que ele é o primeiro entre os que dormem, ele é a primícia. Aqueles que creem em Cristo têm esperança da vida eterna. Essa vida aqui é o nosso vale de lágrimas. Essa vida aqui é o nosso campo de batalha. Essa vida aqui é o
lembrando do Salmo 23, o nosso vale da sombra da morte, mas nós esperamos novos céus, nova terra. Cristo abriu o caminho para a gente. Tudo que vem depois, verso 5 ao verso 8, é prova disso. Bem rapidamente, o que Paulo está fazendo nesses últimos versos? Ele está fazendo uma lista de chamada. Ele quer mostrar para os crentes em Corinto que a ressurreição de Cristo dentre os mortos não é uma história piedosa, não é uma ficção. Pessoas viram Cristo ressuscitado, pessoas conviveram com Cristo ressuscitado. Ele cita Cefas, que é Pedro, ele cita os 12, o colégio apostólico, ele cita mais de 500 irmãos. Ele diz, a maior parte deles ainda vive. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, olha, se você tem dúvidas a respeito da ressurreição do corpo, saiba que tem gente ainda viva que viu Cristo ressuscitado. Isso tem que ser como, isso é provado. Paulo dizendo, nós não estamos passando a vocês uma lenda parecida com as lendas dos deuses gregos do Olimpo. Não, nós estamos oferecendo a vocês uma boa nova, o Evangelho, uma história real. Pessoas comeram com Jesus, pessoas beberam com Jesus ressuscitado, pessoas tocaram em Jesus ressuscitado, pessoas viram esse Cristo ascendendo aos céus em glória. Isso é real, isso tem como ser provado. Então Paulo, antes dos grandes apologistas do século XX e século XXI, ele já está argumentando a respeito da historicidade da ressurreição de Cristo. Para nós cristãos, isso é um dado inegociável. A gente não tem como abrir mão da ressurreição de Cristo entre os mortos e permanecer cristãos. Como é que a gente sabe se a gente está perseverando na salvação? Se nós não negociamos esse evangelho que ensina que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura, Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou dentre os mortos segundo a Escritura. Mas o Antigo Testamento ensina isso? Sim, ensina. Eu vou só citar alguns textos bíblicos. Você pode notar, eu posso passar o esboço depois para vocês, mas o Salmo 16, o Salmo 110, próprio Isaías 53, Oséias 6:2, Jonas capítulo 1, eles já antecipam o ensino do Novo Testamento, que haverá uma ressurreição no último dia. Ezequiel 37, tão famoso entre nós, o Vale dos Ossos Secos, o que Deus ensina para o profeta? Que aqueles israelenses, aqueles judeus que morreram indo para o cativeiro da Babilônia, eles serão ressuscitados no corpo. O Espírito soprará sobre eles, aqueles montes de ossos serão reconstituídos, aquelas pessoas voltarão à vida, porque Deus é o Criador, o Deus da vida. Quais são algumas aplicações para nós aqui, desses 8 versos de 1 Coríntios 15? 4 aplicações práticas para a gente gravar aqui. Primeiro, o que Paulo transmite para nós aqui, hoje, aqui e agora, requer toda a nossa confiança. Paulo lembra que se nós queremos ser reconhecidos como irmãos e irmãs, se nós queremos perseverar nessa mensagem, a gente tem que renovar nossa fé no Evangelho dia após dia. Quanto mais velho fico, mais eu tenho dúvidas a respeito de quem eu sou. Eu olho para mim, penso na graça de Deus, o que eu vejo é ingratidão, pecado, iniquidade, transgressão. Mas do outro lado, quanto mais eu gasto tempo pensando nessa mensagem do Evangelho, nessa boa nova, eu vejo que eu não posso abrir mão dela por nada na vida. No meio da turbulência da nossa sociedade, da falta de futuro dos mais novos, é o Evangelho que disciplina a gente, o Evangelho que guia a gente mesmo do dia mal. Nós somos chamados aqui a renovar nossa fé no Evangelho dia após dia. E o Evangelho aqui é básico. Qualquer pessoa que entende essa mensagem, Cristo morreu pelos seus pecados, assim a Escritura ensina. Cristo foi sepultado de fato e Cristo ressuscitou dentre os mortos. Quem não consegue entender essa mensagem? Agora a gente é chamado a colocar fé e confiança nessa mensagem. A gente é chamado a depositar todo o nosso fervor nessa mensagem. A gente não pode mudar essa mensagem nem 1 centímetro. A gente não pode mudar uma palavrinha dessa mensagem. Antes a gente é chamado a confiar completamente nessa mensagem. E aí o que ela transmite para a gente? A crença de que a morte foi engolida pela vitória, a morte foi tragada pela vitória. Cristo abriu o caminho para a gente. Cristo vai à frente da gente como nosso irmão mais velho. Nós vamos enfrentar a morte, nós vamos enfrentar períodos de incerteza, tribulações, mas Cristo já venceu
E se nós confiamos nele, somos vencedores também. Então, irmãos e irmãs, renovem sua fé nessa mensagem. Voltem ao Evangelho sempre, sempre pedindo para Deus aumentar a sua fé nessa mensagem, para que quando vier o mau tempo, você está firme, forte nessa mensagem de que Cristo morreu pelos seus pecados, foi sepultado, foi ressuscitado ao terceiro dia, como a gente aprende na Sagrada Escritura. Então, coloque sua confiança no Evangelho, coloque sua fé no Evangelho. Segundo ponto, eu fiquei muito contente com o boletim da igreja de vocês. Vocês são uma igreja que confessa a fé, confessa o Evangelho. Aqui, a ênfase é diferente. Antes, a gente tem que colocar nossa confiança pessoal nessa mensagem. Essa mensagem é verdade. Eu vou viver e vou morrer por essa mensagem. Agora, a ideia é solenemente, como comunidade, dizer: nós cremos, nós proclamamos essa mensagem do Cristo que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é nossa fé. Isso é toda a nossa fé. Isso é nossa confissão de fé. Então, em momentos chave, ceia, batismo, mesmo da apresentação dos pequeninos, use esse tempo para vocês confessarem essa fé. É isso que distingue o cristianismo de espiritismo, secularismo, sistemas políticos. Deus invadiu nossa história em Jesus Cristo. Jesus nasceu da Virgem por obra do Espírito Santo. Ele viveu nessa terra, fez milagres nessa terra, mas ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele foi colocado numa tumba vazia, escura, mas no terceiro dia ele foi levantado entre os mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos. Pessoas tocaram nele, pessoas se alimentaram com ele, pessoas beberam com ele, pessoas foram ensinadas depois da ressurreição pelo Cristo redivivo. Então, confessem a morte substitutiva penal de Cristo. Confessem a ressurreição de Cristo. Anunciem isso para outras pessoas. Terceira aplicação. Preguem isso. Eu sempre me impressiono, eu gosto muito de história antiga, e Trajano, imperador romano, ele queria entender o que os cristãos de fato pensavam. Havia muita incompreensão, muito preconceito contra os cristãos. A ideia dos cristãos se chamarem de irmãos era suspeita para os romanos. A ideia dos cristãos adorarem um Deus invisível e o Filho de Deus morto no Calvário, ressuscitado, era escândalo para os romanos. E aí Trajano pede para um governador da Bitínia, Plínio, a tentar investigar e dizer quem eram os cristãos. E Plínio tem uma frase muito bonita. Ele, nas suas pesquisas, ele descobre algumas mulheres lavando a roupa na periferia da cidade, no Rio, e ele vai dizer o seguinte: as mulheres cristãs não conseguem parar de falar de Jesus Cristo. Nós precisamos anunciar Jesus o tempo todo. A gente precisa, com coragem, falar às pessoas ao nosso redor, parentes, amigos, aqueles com os quais convivemos, que há um Salvador. Esse Salvador é Jesus Cristo. Esse Jesus que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressurreto, coloca-nos numa relação de amizade com Deus Altíssimo, o Deus Criador. A gente agora tem um senso de prazer na presença de Deus. A gente tem um senso de completude da presença de Deus. A gente tem amizade com Deus Altíssimo. E essa amizade se espalha entre nós, e por isso a gente trata uns aos outros como irmãos e irmãs. Essa mensagem tem que ser anunciada. A gente tem que falar de Jesus o tempo todo. A gente tem que ser como aquelas mulheres da Bitínia, que não conseguiam parar de falar de Jesus enquanto estavam lavando suas roupas nos rios. Elas tinham uma alegria tão grande em Jesus Cristo, que elas não conseguiam parar de proclamar o nosso Salvador. Então, terceira aplicação, pregar Jesus Cristo, morto, sepultado e ressurreto. E última, a gente lembra que a gente tem certeza nessa vida. O mundo, os políticos, os economistas, ninguém sabe para onde nós vamos. Algumas vezes a própria igreja parece não saber para onde vai. Mas aquele que coloca a sua confiança nessa mensagem, ele agora tem certeza. Ele sabe que tudo que a gente ouve desse lado da existência é penúltimo. A última palavra já foi dada por Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, perdoa nossos pecados. Ele morre em nosso lugar, em nosso favor, nós pecadores. Ele foi sepultado de fato. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele é a primícia dos que dormem. Assim como ele ressuscitou, quem confia nele ressuscitará no último dia. Nós vamos nos encontrar
nós vamos nos banquetear na vida eterna, nós vamos brincar, nós vamos rir, vai haver espaço para criatividade e trabalho, nós vamos louvar a Deus por toda a eternidade. Nós agora somos imbuídos de uma confiança que o não crente não tem. O não crente olha com perplexidade o que acontece hoje no mundo, Estados Unidos, Europa, Brasil, América Latina. Ele não consegue nem sugerir para onde nós vamos. Ele olha para a classe política, políticos todos fracos, indignos de confiança. Algumas vezes ele olha para a igreja e fica chocado com a frieza, a apatia, a traição da igreja à mensagem do Evangelho. Mas aqueles que creem no Evangelho, como a gente lê aqui, aqueles que receberam e ficaram firmes do Evangelho, eles têm certeza para onde eles vão. Todos os problemas que nós enfrentamos são nada comparados ao que a gente vai receber no último dia. A vida eterna, a ressurreição do corpo, esse tabernáculo com o qual nós gememos, totalmente transformado. Nós nos encontrando, ainda que com cicatrizes, mas com beleza e com vigor, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos. Aqui eu lembro de um autor americano, que eu sei que o Tiago gosta muito, John Updike. Ele escreveu um poema chamado 7 Estrofes sobre a Páscoa. Só vou ler o primeiro estrofe do poema dele. Ele diz o seguinte: não se engane, se ele ressuscitou mesmo, foi com seu corpo. Se a dissolução das células não foi revertida, as moléculas reconectadas, os aminoácidos reanimados, a igreja cairá. Toda nossa segurança, toda nossa certeza está no Evangelho, nessa boa nova de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, segundo a Escritura. Essa mensagem que nós recebemos e é nessa mensagem que nós estamos firmes e por isso que a gente se chama irmãos e irmãs. Vamos orar, que Deus nos abençoe, que Deus nos mantenha firmes nessa mensagem de salvação que vem do Evangelho. Senhor Deus, muito obrigado por essa carta, escrita quase 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás. Ó Deus, por meio dela, o Teu Espírito fala a nós, e fala a nós nessa manhã. Muito obrigado, ó Deus, pela fidelidade do Teu servo, do Teu apóstolo, em lutar tanto e por tanto tempo, com tanta coragem pelo Evangelho. Ó Deus, obrigado porque por meio dessa carta, por meio desse livro sagrado, o Evangelho vem a nós. Senhor, nós imploramos, renova a nossa fé no Evangelho, renova a fé em Jesus Cristo, morto pelos nossos pecados, sepultado e ressurreto entre os mortos. Deus, ajuda-nos a ficarmos firmes nesse Evangelho. Se há aqui em nosso meio pessoas que estão com dúvidas, pessoas que estão lutando com tentações, Deus, dá Teu Espírito, que essas pessoas sejam renovadas na fé no Evangelho. Ó Deus, se há pessoas aqui que ainda não confiam nessa mensagem, nessa linda mensagem de Jesus morto pelos nossos pecados, sepultado e ressurreto, ó Deus, eu te imploro, dá Teu Espírito, internece esses corações, dá fé a essas pessoas para que elas sejam reconectadas contigo mesmo por meio do Evangelho. Ó Deus, ajuda-nos a celebrar essa grande mensagem, a mensagem do Evangelho. Ajuda-nos a confessar essa mensagem. E, ó Deus, dá do Teu Espírito com poder para a Igreja da Lapa, para a segunda Igreja Batista aqui em Lisboa. Ó Deus, que esses meus irmãos e irmãs, a tempo e fora de tempo, anunciem esse Evangelho, essa mensagem poderosa àqueles que ainda não a têm. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.